À medida que o sol descia lentamente abaixo do horizonte, a silhueta graciosa de uma mulher parada na borda da banheira se destacava contra o pôr do sol brilhante. Mônica, vestida apenas com um roupão de seda leve, parecia uma obra de arte viva criada pela natureza. Sua figura, como uma corrente de água, fluía pela linha de suas coxas, enrolando-se como espuma que sobe e desce de volta ao abismo. Os raios do sol poente brilhavam através da janela, enfatizando as formas arredondadas de seu corpo, criando uma aura de magia invisível ao seu redor. Cada movimento, cada pequena ondulação do tecido era elegância e graça capturadas no espaço. Mônica se aproximou do espelho, e gotas de água de seu cabelo rolaram por suas bochechas, deixando rastros, algo como lágrimas, cheias de sentimentos profundos e desejos secretos. Seus olhos amendoados brilhavam com lustre, lembrando o céu noturno, cheio de mistério e paixão. Esse momento, quando ela se envolveu em calor, era algo proibido. Ela deveria esconder seus sentimentos ou se fundir com o desconhecido. No quintal da casa, onde cresciam árvores altas e um grande silêncio envolvia tudo como uma manta aconchegante, Antônio, com sua tábua de cortar lenha, sentia seu próprio coração bater em uníssono com o ritmo dessa atmosfera abafada. Ele estava voltando para casa depois de um longo treino, cheio de suor e queimando os músculos, mas a respiração difícil não o assustava. Ele estava pronto para uma vida cheia de desafios, mas não podia prever que se depararia com algo que criaria raízes em sua própria alma. Cada movimento de seu pai cortando madeira era um lembrete de que a mera existência era uma verdadeira luta para viver. O silêncio ao seu redor parecia mais profundo do que o normal, exatamente naquele momento em que a vida parecia nua e crua. Somos o que fazemos, não o que pensamos, veio o pensamento filosófico de como a realidade, às vezes, destruía as ilusões que criamos sobre nós mesmos. Embora Mônica e Antônio estivessem separados por uma unidade de espaço, ambos sentiam fios invisíveis de atração puxando-os um para o outro, invisíveis, mas abrangentes. Bastava um olhar para o lado e o mundo ao redor deles perdia sua clareza, colorindo-se em diferentes tons de sensações e desejos secretos. Ele ergueu o olhar e seus olhares se encontraram por um momento, trocando vibrações inconfundíveis de excitação e indagação. Naquele abraço calmo e terno do momento, Mônica saiu da espuma, perguntando-se involuntariamente o que a estava impedindo de realizar esse desejo que não podia mais ser reprimido. Antônio, cerrando os punhos diante do súbito lampejo de paixão, viu-a congelar de repente. Como uma estátua, cada detalhe parecia perfeitamente projetado para brilhar, e ele se tornou insuportavelmente aguçado por essa beleza, que aguçou seus sentidos ao máximo. Mas a realidade da linha de tinta não se mostrou menos cruel do que o doce sonho. Essa sinfonia emocionante entre eles se transformou em uma luta interior. Mônica sabia que, no fundo, seu filho era cheio de amor e ternura, mas esse amor não era fácil, como uma máscara para um mundo imperfeito. O que fazer quando até mesmo os pensamentos se tornam armas capazes de ferir? O tempo parou quando Antônio olhou para Mônica novamente. Aquela estática aguçou seus sentidos, e o desejo era como um fogo que alimentava tudo ao seu redor. Ele se aproximou mais, cada passo cheio de vulnerabilidade e perigo. Mônica, como se estivesse hipnotizada, não conseguia tirar os olhos do filho, que havia se tornado tão quente, tão real. Onde antes havia apenas uma criança, algo mais enganoso e promissor havia aparecido. No momento em que ele cruzou o limiar do espaço pessoal dela, o mundo ao redor deles desapareceu. Ele respirava em uníssono com o desejo dela, como se o batimento cardíaco não pertencesse nem a ela nem a ele, e o som da paixão ecoava em todos os cantos da existência deles. O jato de água quente continuava a jorrar, engolfando tudo como seus lapsos emocionais ocultos, longe da realidade, mas tão desejáveis. De repente, essa sala simples, cheia de calor e umidade, tornou-se um campo de batalha entre a vergonha e a atração, onde não havia escapatória. Seus corações batiam em uníssono com um abismo de intimidade que aguçava o sentimento de culpa mais do que nunca. Foi um momento de escolha, não de ação, em que ambos cambalearam em um silêncio intenso em que o tempo estava apenas começando a ganhar ritmo. Cada um deles sabia que estava à beira de algo mais do que amor, era o desejo abalando seus alicerces e segredos ocultos que um dia seriam revelados.
Sem ousar pronunciar uma única palavra, os dois aproveitaram suas tempestades interiores. Esse momento era o passo final para um mundo em que todas as regras eram anuladas, e os verdadeiros desejos começaram a envolver suas almas como uma névoa que preenchia todas as fendas de suas mentes, insistindo que o momento havia, de fato, chegado. Afinal de contas, a paixão não perde tempo. Ela permanece para sempre, assim como a responsabilidade e a coragem sagrada. A semana que se seguiu à sua reaproximação proibida provou ser uma provação para ambos, cheia de constrangimento e tensão. Mônica e Antônio tentaram agir como se nada tivesse acontecido, mas todas as suas ações estavam sobrecarregadas por grilhões invisíveis de sigilo. Por exemplo, todas as manhãs, quando se reuniam à mesa para o café da manhã, havia uma tensão entre eles que se assemelhava a uma corda esticada. Mônica ajeitava o cabelo, sentindo o olhar dele queimar sua pele, mas ela apenas tentava habilmente esconder seu constrangimento sob uma máscara de calma. Enquanto mastigava sua torrada, Antônio sentia seu coração bater em uníssono com os pensamentos que o mantinham ocupado. O beijo, a troca de sentimentos entre eles, tudo isso tremeluzia em seu mundo interior como um fogo que ele desejava apagar, mas não sabia como. Às vezes, parecia que até mesmo o silêncio se tornava uma sinfonia pungente, em que cada nota era um lembrete do que eles haviam feito. Enquanto isso, o pai deles, cansado da rotina doméstica, anunciou que sairia para um fim de semana com amigos para correr. Sua ausência foi sentida como uma inesperada, mas bem-vinda, lufada de ar fresco. Mônica percebeu que essa poderia ser a única chance de escapar do constrangimento e se libertar dos grilhões que a prendiam. Ainda sentindo o calor da reunião, ela sabia que o único momento em que poderiam ficar livres de olhares e expectativas era agora. O dia da partida finalmente chegou e todos os surtos de emoção que a haviam atormentado nos últimos dias se espalharam como as forças de uma cachoeira. Depois que seu pai foi embora, a tensão que permeava a atmosfera parecia ter se dissipado. Mônica decidiu que precisava colocar seus pensamentos em ordem enquanto ele não estivesse por perto. Ela tirou o roupão leve e começou a limpar a casa, mas em cada som e movimento, até mesmo no bater do vento do lado de fora da janela, ela sentia a presença dele. Enquanto isso, Antônio sentia-se ao mesmo tempo animado e assustado. O desejo de estar perto de sua mãe, de se fundir com ela novamente, estava entrelaçado com um sentimento de vergonha por terem violado os limites estabelecidos pela sociedade. Ele se recompôs e saiu para o quintal, onde respirou ar fresco, como se estivesse tentando desabafar. Quando retornou à casa, todas as linhas entre o certo e o errado se confundiram dentro dele. Ele encontrou Mônica de pé com o material de limpeza nas mãos. Seus olhos se encontraram, um momento repleto de palavras indescritíveis que os mantiveram em um espaço onde o tempo fluía de forma diferente. Ele se aproximou dela lentamente. Naquele momento, houve um calor entre eles novamente, muito familiar e muito bem-vindo. Não havia necessidade de conversa ou desculpas. Mônica deu um passo à frente, com seus rostos a poucos centímetros de distância. Cada batida de seus corações soava como uma melodia incessante. Ela exalou lentamente, como se estivesse liberando seus sentimentos a cada respiração, e disse calmamente: "Você sabe que isso é errado." Mas sua voz vacilou e, naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. Antônio agarrou seu braço, puxando-a para mais perto. "Isso não muda a maneira como nos sentimos", ele sussurrou com uma determinação que havia adquirido durante o tempo de reflexão. O momento de expectativa e incerteza que se seguiu foi enganosamente silencioso. Tudo ao redor deles parecia se dissolver. Cada toque, cada olhar se tornava um renascimento de seus sentimentos. O que havia começado como uma contradição interna agora se assemelhava a um impulso ousado, levando-os em direção ao desconhecido. Mônica, finalmente percebendo que não poderia resistir, entrou no abismo e, naquele momento, eles estavam novamente em um estado de completa intimidade, como antes. A paixão os envolveu com um calor desconhecido, como raios de luz atravessando a escuridão. Ambos perceberam que essa escolha os mudaria para sempre, mas era tudo o que desejavam. Suas almas se uniram como duas sinfonias que finalmente se encontraram nessa grande tela musical da vida.
No momento em que seus abraços se fundiram em um só, o silêncio preencheu o espaço ao redor deles, e o vento do lado de fora da janela levou consigo todos os medos do passado. Eles sabiam que ainda tinham muitos desafios pela frente, mas esse era apenas o começo de sua nova história, uma história de como o desconhecido poderia transformar a vida, trazendo-lhe cores e significados com os quais nunca ousaram sonhar. Contra o pano de fundo de um pôr do sol tranquilo, em uma sala inundada por uma suave luz dourada, lá estava ela, Mônica. Todos os seus passos eram cheios de graça e suavidade, como se ela estivesse dançando uma melodia invisível. Seus longos cabelos escuros desciam por suas costas como uma cachoeira, e cada mecha dele se contorcia conforme ela se movia. Mas, naquele momento, sua alma estava presa à incerteza. Antônio, seu filho, a observava com uma cautela silenciosa. Seu coração batia em uníssono com a respiração dela. A cada olhar, seus mundos se cruzavam, e os sentimentos que eles tentavam suprimir se acendiam como faíscas em uma floresta seca. Essa tensão, esse desejo inexprimível, tudo cresceu e preencheu o espaço entre eles como uma névoa espessa. Cada toque deles era um lembrete do prazer oculto por trás dos limites das palavras. Quando estavam próximos um do outro, Antônio sentia o calor do corpo dela, que literalmente o atraía, cobrindo-o com ondas de ternura e paixão. Ele queria tocá-la, abraçá-la, sentir o coração dela batendo junto ao seu. Mas sua voz interior repetia: não, isso é errado. No entanto, o desejo era tão forte que parecia ofuscar a mente. No momento em que Mônica se aproximou, ela percebeu que os olhos dele oscilavam entre o amor e o medo. A excitação borbulhava em seu peito e ela não conseguia mais se conter. Seus olhares se encontraram e, naquele instante, o tempo pareceu parar. Seus corações batiam mais rápido, ambos sentiam suas respirações cada vez mais curtas, cheias de ansiedade. Não posso continuar assim, disse ela suavemente, com a voz trêmula de incerteza. Antônio sentiu seu estômago se revirar de excitação. Ele se aproximou, sentindo o desejo se espalhar no ar como faíscas prontas para explodir em chamas. Todo seu ser se ressentia da teimosia de sua mente, que lhe dizia que isso era errado, que tal atitude era um risco que não deveria ser assumido. E então, como se fosse uma resposta à sua luta interior, ela tocou gentilmente sua bochecha. Esse simples gesto despertou nele sentimentos que ele não conseguia mais conter. Ele se inclinou para a frente e a tomou em seus braços, cheio de sinceridade e calor. Seus lábios se encontraram, involuntariamente, mas com tanta força que parecia que o mundo inteiro ao redor deles desapareceu, deixando apenas aquela faísca. Aquele beijo estava repleto de doce ansiedade e desejo. Não era apenas um vínculo, mas o início de um novo capítulo em suas vidas. Uma emoção percorreu seu corpo enquanto ela respondia ao beijo dele, mergulhando nessa sinfonia de sentimentos. Cada toque acendia um fogo nela, os fios invisíveis de sua paixão os envolviam juntos, libertando-os das convenções e regras. Ela sentiu os braços dele ao redor dela, como se tivessem sido feitos um para o outro. Eles se afastaram, parando por um momento para recuperar o fôlego, e olharam nos olhos um do outro, vendo neles um reflexo da paixão, da ternura e do vínculo inexprimível que já preenchia suas almas. Cada olhar prometia mais do que palavras. Eles sabiam que logo se esqueceriam do que havia acontecido antes, de um mundo cheio de normas e convenções. Conectando-se novamente, eles se renderam a essa atração que se tornava mais intensa a cada momento que passava. Seus beijos se tornaram ávidos e insistentes, cada movimento reverente e cheio de ternura. O abraço deles carregava uma magia que gerava excitação em cada célula de seus corpos. Das profundezas de seus corações nasceu a certeza de que todo o amor que eles vinham escondendo estava agora desabrochando como uma flor de primavera à luz do sol. Naquele momento histórico em que tudo ao redor deles desapareceu, eles eram apenas duas almas unidas naquela inexplicável onda de paixão. Todas as dúvidas e medos foram deixados como migalhas desconhecidas. Eles não podiam mais deixar de sentir, aquele era o momento deles, a hora deles, e eles estavam prontos para assumir todas as consequências. Toda vez que seus lábios se tocavam, seus corações se enchiam de amor, transformando esse momento em eternidade.